Chegou ao segundo ponto, que é justamente poder apresentar o plano para os seus convidados na sua reunião caseira e como executar com sucesso esta apresentação. Eu vou ensinar para você um mapa mental. O que é o mapa mental? É quando nós construímos na mente, claro, um roteiro, um destino, para que não haja algo que fique perdido, que fique solto. Primeiro, você é um profissional. Você não pode demonstrar na frente dos outros que você é um amador. Você pode me perguntar, Heber, mas eu estou começando agora uma reunião caseira para eu fazer o básico. Sim, o básico é o básico e o simples não é o mal feito. O simples é o simples, é sendo você sendo entusiasmado, você sendo simples, você sendo você mesmo, tendo energia, brilho nos olhos para poder apresentar. Mas Heber, eu ainda conheço pouco sobre o assunto, não se preocupe. Quem conhece pouco diante de quem não conhece nada, conhece muito. E a pessoa não precisa saber disso. Você sabe do conhecimento que você tem, só tente, só queira, só seja você. Não invente outro, não tente copiar alguém, seja você em todo momento, do início ao final. Então, anote as dicas, os 5 passos para que você possa exercer dentro do mapa mental uma reunião de sucesso. Primeiro ponto dos 5 pontos para o mapa mental. Primeiro ponto, você vai, na sua apresentação, falar de como você conheceu o negócio. Nesse momento não é um momento ainda de contar nenhum tipo de resultado, mas sim viver a sua experiência. Como eu conheci o negócio? Eu estava no meu trabalho, um amigo meu me convidou, eu fui a uma reunião caseira, eu tive o primeiro contato com o produto, eu vivenciei, eu fui numa sede, eu fui em uma reunião com um grande líder. Conte a sua história de forma real, como você conheceu o seu negócio. Esse é o ponto mais importante. Mais uma vez, aqui ainda não entram os seus resultados, porque quando você começa a falar de você em uma reunião, principalmente na sua casa, a conversa pode não ser interessante, porque as pessoas, elas querem falar delas e elas não querem ouvir alguém falando de si próprio, de um resultado próprio, para que não soe em nenhum momento como algo de orgulho, como algo que eu posso, eu sou. Esse ainda não é o momento para os seus resultados. É o momento para criar algo chamado rapport, que é um termo que vem da psicologia que trata de sintonia e empatia. Então é o momento de criar a sintonia e empatia com seus convidados, com as pessoas que estão presentes na sua reunião caseira. Então nesse momento você vai convidar a conhecer como que você teve o primeiro contato da empresa, como foi o seu primeiro encontro em uma reunião. Conte essa história em mais ou menos 4, 5 minutinhos para que você possa ir para o segundo ponto. O segundo ponto da sua apresentação é justamente falar sobre a empresa. Você vai estar seguindo slides, é claro, mas você precisa ter isso em ordem na sua mente para que você não tenha algum tipo de imprevisto em que eu esqueci de falar um ponto anterior. Não. Quando você fala da empresa, você só fala da empresa, da diretoria, do escritório, dos nossos centros logísticos espalhados em todo o Brasil, dos nossos CDs, do nosso Inove Home, da nossa estrutura global. Ou seja, você vai falar justamente sobre a empresa, nada sobre o produto. A dica que eu tenho é que você tenha uma historinha, que você converse como se fosse uma história sendo contada de alguém. Você está contando da sua empresa. Tente não ser sistemático lendo slides, não. É uma história e da forma mais amistosa possível, essa história precisa ser contada. A partir do momento que você fala da empresa, você vai para o terceiro ponto, que é falar dos produtos. E eu quero dar mais uma dica. Não fale apenas do melhor produto. Esse é o melhor produto, esse é o produto que mais vende. Não, 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 não. Os melhores produtos são todos os produtos. As melhores partes da empresa é
toda a empresa. Você não pode escolher apenas um ou dois para falar sobre eles. Não, não. Nós temos mais de 250 produtos e todos são especiais. Então, quando falar dos produtos, você vai falar de alguns produtos das nossas linhas e, se você quiser, aí sim, você pode destacar alguns dos produtos que você mais gosta. E nesse momento, sendo em casa, nada melhor do que ter esse produto na mão para que as pessoas possam experimentar naquela hora, para que elas possam usar, sentir a fragrância, e nada melhor do que um produto na mão para ajudar no fechamento de alguém que, por exemplo, o seu sistema de representação, em termos de comunicação, ele é sinestésico. Então ele pega o produto, ele cheira o produto, ele experimenta, ele tem aquele contato com o produto. Esse momento é justamente para fazer isso. No momento que você está falando do ponto 3, você nunca volta no ponto 1 ou no ponto 2. Ah, eu esqueci de falar algo aqui sobre a empresa. Não, você não esqueceu nada. A partir do momento, mais uma vez, que você demonstrar que esqueceu, que não está seguro, você vai prejudicar a sua apresentação. Então, nada melhor do que falar da empresa e depois que falou da empresa, fala do produto. Então, você vai ter um tempo aí de 8, 10 minutos para falar dos seus produtos, principalmente dos produtos que você mais gosta, e você encerra o terceiro ponto desse mapa mental. O quarto ponto que eu quero trazer para você é sobre a apresentação do plano de negócios, principalmente do que fala o plano de bonificação. Bem, esse é um momento delicado, eu sei. Muitas pessoas, elas não fazem reuniões caseiras, elas não fazem reunião no 1 a 1, inclusive passam muitas vezes a semana inteira convidando pessoas para ir no sistema porque elas acham complicado, e realmente, se você não for instruído, você vai ter um problema na hora de apresentar o plano, principalmente no que tange as bonificações. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que elas têm aquele plano chamado Plano Titanic. Você sabe qual é o Plano Titanic? Ele começa bem e ele afunda antes de terminar. E onde que é esse iceberg? Muitas vezes o iceberg é como apresentar um bônus que ele ainda não tem um domínio total. Vou dar um exemplo. Como apresentar o binário? Você vai ter uma pessoa que você coloca em um lado, mas você vai ter uma equipe que tem no outro lado, você vai ter o derramamento, a pessoa não é direta sua, mas gera o derramamento e ela conta ponto para você também. Meu Deus, que confusão. Então, quando nós não nos atentamos para o simples, vamos deixar algo complicado, tudo fica complicado, e pior do que complicado, chato. Vai evitar o fechamento. Então vamos ser simples para apresentar o plano. Então, quando você for apresentar o plano de bonificação, muito simples. Aqui estão os nossos produtos e, ao comprar os nossos produtos, você vai ter um lucro de 100% na venda direta desses produtos. Ponto. Acabou. Já acabou. Próximo passo, você vai falar de cada bônus de uma forma muito simples. Você vai explicar: esse aqui é o nosso bônus binário, você vai movimentar com as suas equipes e ao final do mês a nossa empresa ela vai lhe dar uma porcentagem de até 30% na equipe que esse mês teve uma produção menor. Olha que coisa incrível, você vai focar cada vez mais para que suas equipes cresçam e mantenham um equilíbrio. Simples, você não precisa entrar em detalhes. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com o excesso de informação. O excesso de informação é como água. Pouca água mata a sede, muita água mata afogado. Então nós temos que ter cuidado com o excesso de informações numa apresentação. Você vai falando plano a plano, Éber, mas e se a pessoa não entender tudo? Eu quero dizer para você que, igual a você não vai entender tudo na primeira reunião. Exatamente. Lembra que você já tinha 1, 2 semanas de negócio e ainda estava entendendo como funcionava, como era o trâmite? Exatamente. Da mesma forma no nosso negócio. Lembre que nós estamos falando de uma apresentação, não é de um convencimento. Nosso plano, uma reunião caseira, não é para se convencer, é para se apresentar. Que se convence a pessoa depois. Então você vai apresentar simples, sem suar, sem demonstrar nervosismo a mais, não, simples, conversando. Esse é o primeiro bônus, esse é o segundo bônus, esse é o terceiro bônus, e você vai cuidar para justamente manter a segurança e apresentar de forma simples todos os nossos bônus até ir para o fechamento. E aí nós entramos no quinto ponto do nosso mapa mental para a nossa apresentação caseira. O quinto ponto do nosso mapa mental na nossa reunião caseira é justamente a conclusão do nosso negócio.
a conclusão de tudo que foi dito. E esse quinto ponto, eu digo que é nesse momento em que você vai poder contar a sua história de resultado e você vai fechar com a história de alguém, ou seja, do seu patrocinador, da linha ascendente, alguém que você sabe dos resultados e o porquê você vai falar sobre alguém. Isso se chama o poder da terceira pessoa. Falar de alguém é mais forte do que alguém falar de si próprio. Então, quando você fala do resultado de alguém, isso gera uma força ainda maior. Então, se o seu patrocinador, por exemplo, estiver na sua reunião caseira, nessa semana em que os líderes estarão visitando várias reuniões caseiras, além de estarem executando as suas reuniões, quem sabe se ele estiver presente nessa reunião, você pode usar o poder da terceira pessoa para falar dos resultados dele, do crescimento dele, de alguém da linha ascendente, de alguém ainda mais ascendente, para que você conte uma grande história de sucesso. Então, resumindo os nossos 5 passos para o mapa mental. Primeiro, você vai justamente falar de como você conheceu o seu negócio, como você conheceu a empresa. Segundo, você vai falar da empresa, depois dos produtos, depois do plano de compensação e você encerra falando dos resultados e usando o poder da terceira pessoa, falando sempre de alguém, aproveitando esse momento, claro, para entrar no melhor momento, o momento de compartilhar e de fazer o fechamento.